todos os alunos do oitavo ano, seja ele da Escola Generoso, da Escola Ordânia. Vamos para a nossa quarta aula de Geografia do primeiro bimestre. Nessa quarta aula, a gente vai falar sobre a habilidade EF08G03, analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, aplicar os indicadores demográficos e analisar as mudanças sociais e culturais, políticas ambientais e econômicas decorrentes da transição demográfica em diferentes regiões do mundo. Nessa habilidade, está contemplando a questão da movimentação de pessoas, do fluxo de pessoas ao longo das décadas, ao longo dos séculos, no Brasil e no mundo. Vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Então, a gente começa a nossa aula falando do vídeo do CMSP sobre a mesma habilidade. Gráficas migrações acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Muito bem. Pessoal, enquanto o vídeo está rodando aí, eu vou começar a falar. O Brasil, ele começou a ser povoado, basicamente, do litoral para o centro. Quando o Brasil foi descoberto, primeiro você tinha a maioria da região brasileira era dominada por índios. E aos poucos começaram a chegar os primeiros colonizadores portugueses, que começaram a fazer as suas primeiras capitanias, as suas primeiras cidades. Essas pequenas cidades eram voltadas ao quê? A plantação de monoculturas. Monoculturas que iniciou com a extração de pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, posteriormente veio o café. Quando ocorreu as capitanias hereditárias, lá em 1550, a maioria das capitanias tinham suas sedes perto da costa. Por que perto da costa, professor? Porque era mais fácil para vocês estarem enviando mercadorias para fora da região costeira e enviando para a Europa. Então, o Brasil, ao longo dos 500 anos, passou quase 400 anos voltado somente, ou em grande parte, à costa brasileira. Quando isso começou a mudar? Quando ocorreu a chegada dos primeiros bandeirantes a fazer as primeiras viagens para o centro do Brasil. Eles buscavam principalmente duas coisas: índios e materiais preciosos. Índios para quê? Para escravizá-los.
Segundo eles iriam apenas catequizá-los, mas a palavra certa seria escravizá-los, porque eles teriam que trabalhar para os portugueses, enquanto eles recebiam o benefício de serem catequizados pelos jesuítas. Ao mesmo tempo que eles procuravam minério, através de ouro, prata, e assim por diante. Quando o Brasil descobriu uma riqueza em Minas Gerais, começou o processo em Ouro Preto de extração de minério. Foi aí o primeiro grande passo para o povoamento na região central do Brasil. E, aos poucos, começou a ocorrer a migração de pessoas para o centro do Brasil. Isso muito ajudado, por quê? Pela união da União Ibérica entre Espanha e Portugal, lá em 1600. Quando o rei de Portugal se torna o mesmo rei da Espanha, aquele pacto entre a Espanha e Portugal, ele é quebrado. Então, você não tem mais aquela divisão entre a área do espanhol e a área portuguesa. Aquilo vira uma coisa só. E é aí que facilita a vinda de pessoas para o centro do Brasil, para conquistar regiões que até antes não eram povoadas. Mas é no século XX, já agora no nosso século, que a gente tem a ampliação da questão do povoamento na região central do Brasil. Isso porque houve um grande plano do governo para que a capital seja no centro do Brasil, visando se proteger contra ações de estrangeiras e também para ter mais facilidade enquanto a democracia, porque você tem viagens menores para todos os federados. Por exemplo, aqueles federados que estão lá no Acre, que estão no Amazonas, que estão no Mato Grosso, a viagem fica mais curta do que se a capital continuasse no Rio de Janeiro, na costa. Então, esse processo de vinda de pessoas ao centro do Brasil ocorreu muito tardiamente. Essa aula ela é voltada justamente para a gente perceber essas migrações de pessoas no Brasil e também no mundo. E também conhecer um pouco da população. A população que cada vez mais vai envelhecendo. Se antes na humanidade as pessoas nasciam em maior quantidade, você tinha menos proteção enquanto a relações, você tinha menos capacidade de proteger as crianças quanto a doenças, quando elas nasciam, e havia uma grande mortalidade. Hoje, você tem um número menor de mulheres grávidas, mas você tem uma maior eficácia no nascimento. As crianças dificilmente vão morrer, porque elas são vacinadas, elas recebem um acompanhamento desde o pré-natal. Então, você tem uma modificação na estrutura que a gente chama de pirâmide etária. A gente vai perceber que antes, a pirâmide ela era como se fosse um triângulo. Haviam muitos nascimentos, mas uma mortalidade gigantesca antes dos 18 anos. Já hoje, não. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm menos filhos, então ela vai começar a ficar achatadas. O que acontece isso? Acontece que a sociedade cada vez mais está envelhecendo. E o papel fundamental do IBGE é fazer com que o governo ou o Estado, que no caso o Brasil, ele conheça a sua população, entenda como cada pessoa está vivendo, qual a idade delas, como que elas vivem, em qual situação. É essa a função principal do IBGE, além de indicar dados sobre quais condições essas pessoas vivem. Tudo bem até aí, pessoal? E esse vídeo está me... E esse vídeo está me... Beleza, professor, deu pra entender. Deixa eu ver se consigo entrar em downloads. Vamos pegar o vídeo gravado. Pronto. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, professor? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Beleza, vamos voltar para o vídeo, que ele vai dar continuidade. Níveis de governo e para representação política. Opa, vamos voltar um pouquinho. A gente parou aqui no IBGE, correto? Só compartilhar a tela com vocês novamente.
Então, a gente entendeu como basicamente foi o povoamento do Brasil desde 1500, numa visão muito simplista da minha parte, mas eu acho que vocês conseguiram entender. Agora a gente vai continuar assistindo o vídeo do CMSP para a gente dar seguimento. Respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os licenciadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Lembrando que o censo ele ocorre a cada 10 anos. E estava planejado para ser 2020. Só que o que aconteceu? Com a pandemia foi cancelado. Aí fica prorrogado para 2021 ou 2022, de acordo com a pandemia. De traçar o perfil da população, né? Ao longo dos anos, o perfil da população brasileira ele mudou. Né? Quando a gente pensa em escolaridade, quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa no padrão do número de filhos, na expectativa de vida, né? E isso não é restrito ao Brasil, isso, né, acontece em outros países. Então é importante a gente entender e estudar um pouco mais sobre o nosso país, sobre as características, né, da população brasileira. E para a gente entender um pouco mais, já que nós estamos falando da dinâmica, nós estamos falando da demografia, nós estamos falando desse estudo, né, o estudo das populações, nós temos um vídeo na sequência, né, professora? Isso mesmo. Então, dando continuidade, né, na sondagem, você se lembra que eram 3 questões. E a última dela perguntava o que é a expectativa de vida. Então, nesse sentido agora, o vídeo do IBGE explica, ele tem aproximadamente 4 minutos, o título do vídeo é Expectativa de Vida no Brasil, vai trazer elementos importantes. Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e o monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que o indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Julie. Parei para falar e vou fazer vocês pensarem. Eu, como professor, critico muito a questão da mudança que ocorreu no INSS em relação à aposentadoria.
muitas mulheres, elas falam hoje que você tem que dar direitos iguais às mulheres em relação ao trabalho, ao dia a dia, e eu concordo plenamente. Eu acho que as mulheres têm que ter os mesmos direitos, mesmas obrigações, e ainda, em relação ao parto de crianças, tem que ter um parênteses em que elas têm que ser respeitadas, terem seus privilégios em relação a isso muito bem específicos, e as empresas têm que entender que há um período fértil na mulher que é importante para a sociedade. E elas precisam parar de pensar em si próprias e pensar mais nas sociedades. Entretanto, há um pequeno parênteses em relação à aposentadoria. Eu acredito que as mulheres não devam se aposentar primeiro que os homens. As mulheres precisam, assim como os homens, trabalhar o mesmo período de tempo. Então, o que ocorreu no INSS? Fez-se uma mudança gigantesca. O homem passou a aposentar com 65 anos e a mulher com 60. Antes era um homem com 55 e mulheres com 50. Eu acredito que deveria haver uma igualdade. Mas por que, professor, o senhor fala isso? Porque os homens têm a tendência de morrer antes. Ou seja, os homens provavelmente, ou de acordo com todas as estatísticas que são feitas, morrem primeiro que as mulheres. E as mulheres acabam aposentando primeiro. Aonde está a justiça disso? Se é para ter direitos iguais, vamos respeitar também o direito do homem em aposentar junto com as mulheres. Mas aí, observe, eu tive que ter um conhecimento total sobre a causa para dar a minha opinião. É isso que vocês começam a entender a partir de agora. Para vocês darem uma opinião sobre a sociedade, vocês precisam entender a causa. Vocês precisam estudar sobre o assunto. Saber como que funciona o IBGE, como que funciona as legislações. Para quê? Para que você não se torne... Pessoal que tiver com o microfone aberto, desliga, por favor. Para que você não se torne uma marionete de outras pessoas. Você tem as suas opiniões e através delas, imponha à sociedade a sua visão de mundo. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem, professor. Sim, professor. É claro que vocês podem discordar da minha ideia. Tem muitas mulheres que vão discordar da minha ideia, outros homens vão discordar da minha ideia. Mas eu estou dando a minha opinião. Para que eu tenha a minha opinião, eu precisei estudar. Para que outras pessoas discordem e tenham argumentos para mim discordar, ela precisa estudar. Beleza? Não se esqueçam, a pessoa que está na sociedade e não estuda é marionete. É essa pessoa que vai ser colocada no pior emprego, ganhar o menor salário e, com certeza, vai ser o mais explorado. Isso vocês guardem pro resto da vida de vocês. Ou eu estudo, me torno uma pessoa capaz de ter entendimento sobre o mundo, ou vou ser explorado pro resto da vida. Nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida no Brasil foi calculada em 60,8 anos. Desliga o microfone. Se tiver uma doença fatal bioquímica, pode morrer bem antes de chegar à idade. Por outro... Pessoal, vou ter que parar só para desligar o telefone, o microfone. Dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe, você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode
pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br. Só em termos de comparação, o Japão, com 83,9 anos de expectativa de vida, qual a principal consequência? A consequência é que você vai precisar ter mais pessoas trabalhando por mais tempo. Consequentemente, as pessoas vão envelhecer e elas vão continuar trabalhando. E elas vão trabalhar lá até os 70, 75 anos. Por quê? Porque senão, se o país deles tem uma previdência, ela quebra. Ela não é capaz de suportar a quantidade de idosos. Até porque a quantidade de nascimentos no Japão é muito baixa. Você tem uma natalidade muito baixa e tem uma expectativa de vida muito longa. Consequentemente, você precisa ter mais pessoas com idades avançadas trabalhando. Olha que coisa. No Brasil, não. No Brasil, você tem uma sociedade hoje, mais ou menos equilibrada, com uma quantidade de nascimentos razoável, uma quantidade de jovens adultos muito grande e uma quantidade de idosos que cada vez cresce um pouquinho a mais por ano. Mas isso é fundamental a gente entender, para a gente entender a questão do que ocorreu no passado, na reforma da Previdência. O desespero da reforma da Previdência era porque o Brasil ia quebrar. Por quê? Porque você cada vez mais está envelhecendo a sociedade brasileira. Cada vez mais a sociedade está tendo pessoas com maior quantidade de idade, maior quantidade de velhos, pessoas com mais de 70 anos, e a Previdência já não consegue suportar a quantidade de pessoas, e o Brasil precisava fazer a reforma da Previdência para que o Brasil não quebrasse. Isso faz com que as pessoas tenham que trabalhar 5 ou 10 anos a mais de vida para poder suportar a essa questão do brasileiro viver mais. Ok? Podemos continuar? Outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de... Fala. Fala. Quem me chamou? Pode falar quem tá me chamando. Ou eu tô ficando doido? Pode falar. Eu não tô ficando doido, tô? Fala, Vinícius. Então, já que você não fala, você ficou com o microfone desativado. Fala, Vinícius. Quer falar alguma coisa? Tá com a mão levantada? Bom, vamos embora. Vamos entender, então, um pouquinho do que é demografia. Quem que pode começar a ler para a gente, por favor? Eu. Então manda bala. A democracia é a área do Calma. A democracia é uma coisa, a demografia é outra. Ah, tá, desculpa. A demografia Fala é a devagar. área do A demografia. É A área do demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estáticos estatísticos e pesquisas qualitativas. Peraí. Então, a demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento da sociedade, em
que o elemento central são estudos estatísticos, ou seja, você vai pegar uma certa quantidade de pessoas e vai fazer um estudo em cima daquilo, em que vão gerar dados estatísticos, qualitativos, ou seja, visando algum tipo de artifício, ou visando algum tipo de objetivo. Esse qualitativos é qualidade, objetivo, uma qualidade específica, um fato específico. É isso que funciona a demografia. Pode continuar. Esse ramo do saber em muito se aproxima à geografia da população, que, da mesma forma, também se preocupa com as dinâmicas populacionais, enfatizando as questões sociais relacionadas ao espaço geográfico. Tá, para. Outra pessoa, por favor. Gente, precisa de mais uma pessoa. Posso ler, professor? Pode. A população é definida como o número de pessoas que habitam determinado território ou região. Dessa forma, os seus ciclos de crescimento, seu nível médio de renda e suas distribuições, entre outros fatores, são de fundamental importância para a compreensão do funcionamento dos diversos aspectos do espaço social. Então, vocês lembram que a gente fez os indicadores sociais? Vocês lembram? Na segunda aula, a gente falou sobre os indicadores sociais e a gente falou também sobre a importância de a gente ter esse estudo para que atitudes sejam tomadas pelo governo. A demografia, ela faz parte desses indicadores. Ela vai dar dados para o governo se movimentar de acordo com seus conhecimentos sobre a sociedade. Pode continuar. Professor, Fala. aquela segunda aula que você fala sobre o Morumbi, não é? Isso, sobre os indicadores sociais da pessoa mais pobre, mais rica, sobre sim. aonde Eu tem... lembro. Então, é exatamente aquela aula. São indicadores que vão dar o norte para que nossos governantes ou os nossos deputados, senadores, saibam como votar, ou deveriam saber como votar, a partir dos estudos feitos dentro da sociedade. E a demografia é um delas. Pode continuar. Posso continuar, professor? Sim, por favor. Um dos elementos demográficos mais estudados pela geografia da população, pela demografia, é o índice de crescimento populacional. Crescimento acelerado ou desacelerado das populações, da população, é algo constantemente debatido e teorizado pelos especialistas e teóricos dessas áreas do saber. Precisar com detalhes sobre o funcionamento desse fator é importante para o planejamento de políticas públicas e ações sociais. Para. Lá no século XVIII, havia teorias dizendo que a sociedade ela não seria capaz de suplantar a quantidade de pessoas que estavam nascendo. Isso porque a sociedade ela não conseguia ter uma quantidade de comida suficiente para todos naquele período. Ocorreu que na segunda revolução industrial, a segunda revolução científica, o conceito de que a Terra não seria suficiente para a quantidade de pessoas na Terra foi quebrado. Foi quebrado por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico fez com que a Terra produzisse cada vez mais com menor quantidade de terras sendo trabalhadas. Você tem maior quantidade de produtos sendo trabalhados em menor quantidade de terra. Isso quebrou aquela teoria. O que acontece? O que tem a ver com a relação das teses atuais? Essa questão do estudo da demografia vai determinar como o governo vai agir em relação a impostos, a questão do INSS, como eu falei para vocês, a questão de vacinas, a questão de incentivar ou privar as pessoas de terem filhos, como ocorre na China. São características baseadas em teorias que vão determinar ações do governo para aumentar a quantidade de pessoas, para aumentar a quantidade de jovens, para você ter maior quantidade de pessoas vivas através de movimentações governamentais. É para isso que serve a demografia. Outro fator importante é que, cada vez mais no Brasil,
as pessoas estão tendo menos filhos. Isso ocorre principalmente em países desenvolvidos, basicamente pelo crescimento do conhecimento. O conhecimento faz com que as pessoas tenham menos filhos, porque sabem o custo que é ter um filho. Consequentemente, você tem uma sociedade cada vez mais velha, uma sociedade que envelhece a cada dia, porque você tem menos jovens, menos crianças indo para a escola. Eu me lembro que quando eu ia para a escola com a idade de vocês, na minha sala você tinha, no mínimo, 42, 43 alunos. Lembro também que desses 42, 43 alunos, cerca de 10 a 15, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, morreram nesse meio tempo até eu chegar à idade que eu estou agora. Lembro de muitos morrerem nesse meio percurso. Por quê? Porque você tem uma mortalidade muito grande na idade jovem. Basicamente por acidentes ou por doenças. E quando você diminui a quantidade de nascimentos, proporcionalmente, você tem uma diminuição na questão da jovialidade da sociedade. Tudo bem? Pode continuar, por favor. Posso ir? Pode. O principal órgão brasileiro de pesquisa sobre a população é o Instituto Brasileiro de Geografia. É estatística, ou IBGE. Esse organismo realiza a cada 10 anos o censo demográfico, uma importante e abrangente forma de quantificar estatisticamente os mais diversos dados e informações, envolvendo desde a renda e a saúde da população até sua preferência religiosa. Para. Lucas Pereira. Oi, professor. Opa, continua lendo, por favor. Estão disponíveis na presente seção textos que envolvem os diversos temas e conceitos demográficos. Estes relacionados não têm somente a geografia da população, mas as diversas áreas do conhecimento, como a sociologia e a economia. Esperamos oportunizar um espaço de leitura e discussão sobre os temas concernentes às dinâmicas populacionais. Por que sociologia e economia? A economia, ela vai se basear nesses dados para saber aonde que ela vai fazer os investimentos dela. Aonde você vai colocar McDonald's para o pessoal consumir. Aonde está o seu foco em colocar, por exemplo, investimentos com Habib's, com empresas que tem que se alocar a uma determinada região. Quais são os focos da empresa em quantidade de pessoas, se ela quer mais ou menos, que às vezes ela quer quantidade, às vezes ela quer qualidade, às vezes ela quer uma quantidade de pessoas mais pobres, às vezes ela quer qualidade com as pessoas mais ricas, ou seja, vai vender menos, mas vai vender a um preço mais caro. Vamos pegar como exemplo o McDonald's McDonald's não, pode ser, McDonald's e Burger King em relação ao Madeiro, por exemplo. O McDonald's e o Burger King vão visar quantidade. Já o Madeiro vai privilegiar uma outra área que é as pessoas mais ricas. Então, tudo é baseado nesses estudos. Essa é a questão da economia. Já a sociologia vai trabalhar os porquês das mudanças na sociedade. Por que as pessoas estão deixando a área rural e vindo para a área urbana? Por que as pessoas estão deixando a área urbana e indo para a rural? Por que as pessoas estão buscando uma outra religião diferente da católica? Por que o Brasil, a cada ano, se torna menos católico? Os porquês da sociedade são trabalhados na sociologia. Tudo bem até aí, pessoal? Entendemos o que é demografia? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Por enquanto, não. Não, professor. Legal. Vamos voltar ao vídeo. Vocês estão na minha tela, né? Só para perguntar. Como assim? Sim. Então, vamos embora. No nosso canal e nos ajudar a Tá, né, com os nossos estudantes. Então, fica até essa dica aí para o quilômetro quadrado. Então, a partir aí de Volta. de vida, né? Sim, o quanto a gente coloca a nossa vida em risco. Também tá muito Dentro da demografia, existem vários componentes.
A primeira que a gente vai trabalhar é a densidade demográfica. A densidade demográfica é basicamente quantas pessoas existem naquela região. Quantas pessoas existem em 1 quilômetro quadrado? Ou seja, por exemplo, em São Paulo, a densidade demográfica é muito maior em relação ao Amazonas. Por quê? Você tem mais pessoas dentro do quilômetro quadrado em relação à quantidade de pessoas que existem no Amazonas. E assim por diante. Então, fica até essa dica aí para os estudantes. E conversa na casa de vocês, né? Descubra a idade das pessoas da sua família. E aí, se a média fosse feita só na sua casa, só com a sua família, qual seria a expectativa de vida aí da sua família, né? Vale a pena fazer esse estudo. E aí, como nós estamos falando, né, das questões demográficas, vai aparecer para vocês aí agora um mapa sobre densidade demográfica. Esse é um mapa de 1960. Lembrando que densidade demográfica era calculada, né, a partir aí de uma continha bem simples, que é... Observem, isso que vocês estão vendo em vermelho, principalmente na região costeira do Brasil, região litorânea do Brasil, já é um avanço de quase 450 anos. Foi preciso 450 anos para a gente ter esse tipo de invasão de pessoas para o centro do Brasil. Observem que a maior região é até mais ou menos a região de Minas Gerais, final de São Paulo. Não havia muitas pessoas na região centro-oeste do brasileira e muito menos na região norte-nordeste. O que está cada vez mais sendo motivo de preocupação, porque hoje as pessoas estão indo em direção à Amazônia e cada vez mais a Amazônia está sendo explorada. Mas foi preciso mais de 500 anos para que isso saísse da região, as pessoas saíssem da região costeira em direção ao centro, e também, como eu falei para vocês, graças a um processo que ocorreu nos anos 60, em que a capital federal saiu do Rio de Janeiro e foi direto para o Distrito Federal, basicamente dentro do estado de Goiânia. O Distrito Federal está dentro do estado de Goiânia, bem no centro-oeste brasileiro. Antes, a capital federal, até os anos 60, era no Rio de Janeiro. Basicamente, ela foi para o Rio de Janeiro com a chegada da família real, e ali permaneceu por mais de 150 anos. Anteriormente, a capital federal era Bahia. Basicamente, um conceito histórico baseado naquele decreto entre espanhóis e portugueses, que os portugueses não podiam passar de uma determinada quantidade de léguas a oeste. Então, aos poucos, houve uma transição para o sudeste e agora para o centro-oeste da capital federal. Tem alguma pessoa entrando aí, não tem não? Gabriel Valverde levantou a mão. Fala, Gabriel. Eu não levantei, não. Por favor. Juliana, desliga essa câmera, por favor. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Tinha apertado sem querer. Oi? Tinha apertado sem querer. Tá, vou continuar. Tinha apertado. Oi? Não tô entendendo o que você tá falando. Sem querer apertei. Ah, tá. Então vamos lá, vamos continuar. Bora. O número de habitantes dividido pela área. Então, a gente consegue observar que no nosso país, onde nós temos a tonalidade mais escura, isso significa que eu tenho mais de 100 habitantes, ou seja, de 100 pessoas, a cada quilômetro quadrado. Então, isso é uma média, né? Uma estatística. Aí eu pego, então eu tenho cada um quilômetro quadrado, é como se eu tivesse mais de 100 pessoas ali. Então, a gente consegue observar que em algumas regiões, alguns lugares do nosso país, eu tenho uma densidade demográfica maior, ou seja, uma maior concentração da população. Quando eu olho para esse mapa, fica evidente que a nossa grande faixa litorânea, ela concentra aí o maior número de habitantes por quilômetros quadrados. Mas a nossa grande dúvida é o seguinte: será que ao longo do processo, é 1960 esse mapa, será que ao longo do processo isso se mantém? Então nós vamos para o nosso próximo mapa, que é o mapa de 1980. Então repare que já ocorreu uma mudança. Com
continua a concentração ali na grande faixa litorânea, mas nós temos algumas regiões do nosso país que nós temos um aumento da densidade, né? Reparem que, por exemplo, o nosso estado, o estado de São Paulo, ele aparece aí com uma alta densidade demográfica, né? No perfil geral. Lógico que nós ainda temos algumas regiões do nosso estado que não vai dar uma densidade de mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Tá, observa aqui, ó o Amazonas, aqui em cima, ó. Você tem a primeira mancha em vermelho de pessoas naquela região. Essa região aqui é exatamente Manaus. Manaus, que é um dos principais fabricantes de produtos hoje no Brasil. Criou-se naquela região uma região muito cheia de indústrias, o que atraiu muitas pessoas para aquela região. Observe que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, também ocorreu uma grande quantidade de pessoas. As capitais desses dois estados começaram a encher de pessoas, muito movido por quê? Pela a questão do agronegócio. Cada vez mais você necessita de fazer negócios com outras capitais, e eram preciso ter pessoas em uma determinada região para fazer negócio com outras. Então, criou-se capitais muito importantes nessa região na década de 80. Outro importante ponto foi a questão do Distrito Federal e Goiânia. Observa que essa região começou a ter muito mais pessoas, justamente baseado na chegada da capital federal ao Distrito Federal. Cada vez mais você tem pessoas vivendo nessa região, o que vai fazer com que a região se desenvolva, atraindo mais e mais pessoas para trabalhar na região. Mas quando a gente olha no sentido geral do nosso país, a gente observa isso. E nós observamos também alguns pontos isolados. Olhem o estado do Amazonas aí, por exemplo, nós temos aí um pontinho ali de uma densidade demográfica, né, de uma alta densidade demográfica. Já na sequência, nós temos mais um mapa, fazendo essa análise de 2010. E reparem aí que em 2010 nós continuamos aí intensificar essa tonalidade mais escura quando nós falamos... Observe, cada vez mais a gente está se aproximando da Amazônia. A partir dessa análise, né, dessa transformação da densidade, ou seja, dessa concentração, desse aumento populacional, nós temos uma atividade. Essa atividade que ela representa aí um total da função avançou para ser para complementar isso, que fala da... Vamos voltar para o nosso texto para a gente dar continuidade. Densidade demográfica. Quem pode ler? Eu posso. Eu. Vai, quem não leu ainda pode começar a ler, por favor. Posso ler então, professor? Pode, por favor. Densidade demográfica. A densidade demográfica correspondeu à distribuição da população em uma determinada área. Também chamado de densidade populacional ou população relativa desse índice demográfico. Representa, portanto, uma medida entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. Ok. Pode continuar? Sim. O resultado obtido por meio do cálculo da densidade demográfica permite analisar a população de um determinado lugar, como é distribuída e quais são os fatores que influenciam os níveis da concentração de indivíduos em uma mesma área. Divide-se o número total de habitantes pela área. Tá, vamos pegar como exemplo a cidade de São Paulo. Se a gente fizer esse mesmo cálculo dentro da cidade de São Paulo, a gente vai começar a observar que na região do centro de São Paulo, você tem maior concentração de pessoas. Na região leste de São Paulo, lá na região da Zona Leste, você tem um número gigantesco de pessoas por quilômetro quadrado. Por quê? Porque é uma região dormitório, onde as pessoas vivem. Consequentemente, na região sul, lá em Parelheiros, você tem uma quantidade de pessoas cada vez menor, justamente por estar perto da serra. Ali é uma concentração de pessoas menor por quilômetro quadrado. Mas no total
você tem uma concentração muito grande de pessoas na cidade de São Paulo. Então, como que você calcula isso? Você pega o número de pessoas, divide pela área, e você tem a densidade demográfica. Vamos supor que São Paulo tenha 36 milhões de habitantes. Você vai dividir pela área total do estado e você vai ter a sua densidade demográfica no estado de São Paulo. Se fosse no Santo André, você ia somar os 720 mil habitantes da cidade de Santo André e dividir pela área de Santo André, para descobrir qual que é a densidade demográfica. E fazer uma comparação, por exemplo, com o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a densidade demográfica é 300 pessoas por quilômetro quadrado. Em Santo André, é 250. Isso quer dizer o quê? Aquelas pessoas que pegam esses dados vão saber aonde investir. O Estado vai saber aonde ele deve colocar mais ou menos dinheiro público e assim por diante. O ideal é... Aí que tá. Olha como é engraçado. Nos Estados Unidos, para você ter o presidente eleito, é considerada a densidade demográfica. Ou seja, estados com maior quantidade de pessoas têm mais direito a votos no Congresso do que estados com menor quantidade de pessoas. No Brasil é diferente. No Brasil, a gente pega o número total de pessoas e soma para a gente descobrir quem vai ser o presidente. Ou seja, vamos pegar o Nordeste, por exemplo. A representatividade do Nordeste de pessoas equivale à mesma quantidade, à importância de São Paulo, mesmo dando menos dinheiro do que São Paulo. Não sei se é justo, se deixa de ser injusto. Fato São Paulo paga muito mais imposto do que o Nordeste. E talvez tenha a mesma representatividade federal do que qualquer outro estado, por exemplo, um Sergipe da vida, que é um estado muito pequeno, mas que tem a mesma representatividade federal em relação a São Paulo. São essas brigas que eu ainda vou passar isso para vocês ao longo do ano, que vocês vão começar a entender. Por que São Paulo, sendo o principal estado do Brasil, tem a mesma representatividade que Alagoas? Se a gente paga muito mais imposto. Então, a densidade demográfica vai provar que São Paulo é muito mais importante que esses outros estados. Ok? Ok, professor. Eu sei que é meio complexo agora, mas a gente tem que entender o que é essa densidade demográfica. É a quantidade de pessoas que existem em uma determinada área. São Paulo é uma das regiões mais densas, populacionalmente falando, do Brasil. E talvez ela não seja tão respeitada em relação ao Pacto Federal, porque ela se torna apenas mais um. Quem pode continuar lendo, por favor? Só para frisar, a densidade demográfica é o total de habitantes por área. Onde o cálculo é feito, é o número total de pessoas dividido pela área. Continua, por favor. Alguém que não leu ainda? Vamos, gente. Eu queria ouvir a voz feminina. Faz tempo que nenhuma menina leu ainda. Meninas, preciso de uma voz feminina. Nossa aula não acaba enquanto alguma mulher não ler. A Bárbara leu, professor, ela é mulher. Bárbara, você leu? Sim. Então continua, por favor. A densidade demográfica ou estudo da população relativa é de suma importância para entender a dinâmica populacional de um determinado lugar. O resultado do cálculo feito para obter a densidade demográfica diz muito sobre algumas características de uma determinada área. A partir do índice, podemos afirmar se uma área é pouco ou muito povoada, pode ser ou ser pouco ou muito populosa, mas
Você sabe a diferença entre o populoso e povoado? Continua. A densidade demográfica permite também que políticas públicas sejam elaboradas a fim de entender as necessidades sociais e econômicas de uma determinada população. É possível também analisar os impactos provocados no meio ambiente pela maior ou menor presença de Indivíduos, indivíduos em uma determinada área e propor alternativas, viáveis para reduzir os possíveis problemas relacionados à concentração populacional, como a poluição, produção de lixo, desmatamento e até mesmo mudanças climáticas. Populoso e povoado. Povoado. Você tem uma certa quantidade de pessoas que ali habitam, mas será que as pessoas que ali habitam dormem ali? Populoso. Você tem uma certa quantidade de pessoas que moram naquela região, mas que não trabalham, que se deslocam para outros lugares. A diferença é essa. Populoso, a quantidade de pessoas que moram. Povoado, aqui estão habitando ali. A pessoa pode habitar ali, mas não dorme ali. Então, a região é povoada, mas ela não tem uma região populosa. Vamos dar um exemplo. A região de Indaiatuba. Você tem uma região extremamente povoada, mas as pessoas saem dali para ir morar, elas moram em Campinas. Então, onde é populoso? Em Campinas. Onde que é povoada? Em Indaiatuba. Beleza? Agora no finalzinho, o texto está falando em relação às políticas públicas de você conhecer a densidade demográfica. O que acontece? Cada vez mais a cidade de São Paulo está fazendo políticas para que as empresas saiam do centro de São Paulo e vão para outras áreas. Visando o quê? Visando diminuir o deslocamento de pessoas e também a questão da poluição e do lixo. Isso faz com que as cidades cada vez mais cresça e mais ela se torne cada vez mais razoavelmente equilibrada em relação à economia. Você vai ter empresas em todas as regiões da cidade, e não só todas alocadas no mesmo local, fazendo uma baita de um deslocamento de pessoas, porque as pessoas vêm do leste, vêm do oeste, vêm do norte, todo mundo para o centro, vira uma zona, e tudo muito sujo. Aí você atrai animais peçonhentos, animais, alguns ratos, baratas e etc., num determinado local. E era necessário que o governo fizesse isso. Para quê? Para que a economia de todas as regiões de São Paulo se tornasse mais fortes. Então, tudo veio a partir do estudo demográfico, que fez com que ocorressem políticas públicas para a mudança social que está ocorrendo desde os anos 90 em São Paulo. Quem pode ler a partir da densidade? Peraí, tem alguém apertando aqui. Quem que pode ler a partir da densidade demográfica? Eu? Pode, por favor. Peraí, professor. Densidade demográfica. Tá. Também que políticas públicas sejam elaboradas a fim de atender às necessidades sociais e econômicas de uma determinada população, é possível também analisar os impactos provocados no meio do ambiente, pela maior ou menor presença de indivíduos em uma determinada área e propor Produção de lixo e desmatamento, até mesmo nas mudanças climáticas. É isso que eu estou falando para vocês, a questão do envolvimento das políticas públicas em São Paulo. Houve uma preocupação muito grande relacionada à climatização do centro de São Paulo. Chegou-se a constatar que o centro de São Paulo era 2 a 3 graus mais quentes que, por exemplo, a zona oeste de São Paulo, a zona leste de São Paulo. Lá em São Mateus é 3 graus mais frio do que o centro de São Paulo.
Tamanha é a concentração de pessoas naquela região. Por isso, a necessidade de você fazer investimentos, investimentos, eu falo, é diminuir o imposto, proporcionar maior possibilidades a uma empresa para sair do centro de São Paulo e ir para outra região. Pode continuar. Densidade demográfica no Brasil. Densidade demográfica no Brasil. O Brasil apresenta bastantes disparidades quando o assunto é densidade demográfica. Essa disparidade significa diferenças. É muito diferente a região norte com a região sul, a região nordeste com a sudeste. Tá. Há regiões com densidade elevada e outras com densidade reduzida. Portanto, a população não se distribui homogeneamente no território atualmente. Vivem no Brasil. Ela não é proporcionalmente igual. Há regiões que tem muito e regiões que tem pouco. Vivem no Brasil um pouco de 209 milhões de habitantes distribuídos em 5 grandes regiões. Região Norte, 18 milhões, 182 mil e 253 habitantes aproximadamente. Região Nordeste, dos 56 milhões, 560 mil... 56 milhões. 56 milhões. Região Centro-Oeste, 16 milhões. Região Sul, 29 milhões. E a região Sudeste? 87 milhões. Agora compara São Paulo, a região Sudeste, com a região Norte. Bem pouco. É o dobro ou o triplo? O dobro. Então, por que você acha justo São Paulo ter a mesma representatividade do que o Acre? Como assim? No Senado Federal, sabe o Senado Federal? Lembra que a gente falou sobre Senado e Câmara? Não. A gente não falou sobre isso? A gente falou sim, na primeira aula, que eu expliquei como que funciona a Federação Brasileira. Aí eu expliquei que a gente tem a Câmara dos Deputados e tem a Câmara Federal, o Senado Federal. Esses aqui criam leis. Essas duas casas. No Senado, a mesma representatividade de São Paulo é igual a Alagoas, a Sergipe, a Amazonas. Uhum. Só que se você pegar o número de habitantes na região Sudeste, ela é 3 vezes maior do que no Norte. É justo? Não. Os interesses de São Paulo não tem que ser 3 vezes mais respeitados do que, por exemplo, a região Norte? Não. Se eu pago mais imposto, você não acha que você deve devolver uma maior quantidade de dinheiro ao meu estado? Sim. Por que eu tenho que dividir toda a riqueza que a gente conquistou com outros estados que proporcionam muito menos rendimento à federação? Igualdade? Igualdade por quê, se você tem menos pessoas lá? Não sei, As pessoas têm direitos muito maiores do que, por exemplo, seria o certo. Vamos dar um exemplo. Quando você faz uma lei no Senado, e essa lei, ela interessa a região Nordeste. Você tem 12 estados na região Nordeste. Como que São Paulo vai combater 12 estados sozinho? No máximo, ela vai se conseguir juntar com os 3 do Sul e com o Rio de Janeiro e Minas Gerais. São 7. Ou seja, os interesses do Nordeste sozinhos são mais importantes do que a região Sul e Sudeste. Entendeu? Entendi. São essas disparidades que a gente tem que começar a observar. Se a gente não começar a entender isso agora, a gente não vai conseguir ser uma pessoa crítica. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos para o finalzinho do vídeo para a gente encerrar. A concentração da população em 2017. E aí ele traz a seguinte informação, que a faixa de 200 quilômetros do litoral, que concentra cerca de
58% da população total do Brasil, ela está aí representada nessa tonalidade de amarelo um pouquinho mais forte. Então, uma faixa, só nessa faixa litorânea, ou seja, só nesse contorno que vocês observam aí no mapa, ela representa aí um total da concentração de 58% da população total no Brasil. E para esse momento nós deixamos uma atividade para vocês discutirem aí com seus professores, né, professora? Isso mesmo. Então, estudantes, vamos lá para a leitura conjunta, né, professores? Atividade 2, está aí na tela. Primeira questão. Uau! Ó, agora a gente vai falar sobre pirâmide etária. Vamos já. Prestem bastante atenção agora para a gente finalizar a aula. Seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária predominante em uma determinada população, em quais grupos. Se a gente vê esse gráfico aqui, a gente imagina o Brasil lá no século XVI, XVII, XVIII. Você tinha um nascimento muito grande de pessoas, mas a mortalidade muito grande até chegar na fase adulta. Ou seja, com 50 e 54 pessoas, menos de um terço estava viva. Hoje não, hoje isso aqui vai ser muito mudado. Hoje nasce menos pessoas, mas a quantidade de pessoas que sobrevivem até os 60 anos é muito grande. De idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim, em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente. Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população. Como isso é possível, professor, se tá nascendo menos pessoas e você tem uma quantidade maior de adultos? Isso é possível porque nas décadas de 60 e 70 você ainda não tinha políticas públicas de controle à natalidade. Então você teve uma quantidade grande de nascimentos até os anos 90 e depois começou a baixar. Aí você tem a menor quantidade de pessoas nascendo hoje, mas, por consequência, você tem ainda uma sociedade mais jovem. E cada vez mais está crescendo a quantidade de idosos. Idosos no Brasil está aumentando. Vai chegar uma hora que essas pessoas aqui, que já têm uma boa saúde, já têm vacinas, que já sofreram políticas públicas para se manterem vivas, vão chegar à velhice, fazendo com que ocorra uma mudança na pirâmide etária. Então, a pirâmide etária brasileira está em constante mudança. Está se transformando numa pirâmide etária à lá ou semelhante a países de primeiro mundo, onde ocorre uma quantidade muito grande de pessoas velhas e o nascimento de pessoas está cada vez mais diminuindo. E isso, na Europa, está proporcionando um incentivo a migrações de outros locais para suprir a falta de trabalhadores, como no Reino Unido, que faz políticas públicas de recebimento de australianos, canadenses, para trabalhar na região. Por fazerem parte do Reino Unido, esses países são incentivados a migrarem pessoas para suprirem a falta de pessoas lá na Inglaterra. Predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas... Ou seja, Rio Grande do Sul já está se aproximando
dos países de primeiro mundo em relação à densidade, à pirâmide etária desses países mais, historicamente, mais tecnológicos. É uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com um formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o curto aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado. Então, vamos pegar algumas pirâmides etárias que eu baixei. Vamos lá, vou voltar aqui. Cidade demográfica. Temos aqui. Olha como em 2060 vai ter uma grande quantidade de pessoas mais velhas em relação ao nascimento. 2040. Isso vai fazer com que cada vez mais ocorram mudanças na Previdência. Para quê? Porque as pessoas trabalhem a uma idade cada vez maior. Qual que é a dica do professor? Não tenha pressa para começar a trabalhar. O professor, ele, quando era jovem, ele começou a trabalhar com 16 anos de idade. Hoje, eu indico vocês começarem a trabalhar com 22, 23, se vocês puderem, óbvio. Vai ter pessoas que falam, professor, eu não posso porque eu preciso sustentar minha família. Aí uns outros 500. Se vocês puderem estudar até os 20, 22 anos de idade, fazer faculdades públicas e se interessarem pelo estudo, é melhor. Porque você vai estudar vai trabalhar até os 60, 70 anos no mínimo. Então tem que ter pressa. E com 20 anos você já atinge a quantidade de anos necessária para se aposentar. Mas aí vai ficar faltando a quantidade de idade. Então a dica do professor é, estude até os 20, 22 anos de idade, sem pressa em começar a trabalhar. Vai por mim. Não vai fazer diferença nenhuma lá na frente. Vai fazer diferença hoje, se você precisa do dinheiro. Mas se você não precisa do dinheiro, não tem nenhum porquê de você começar desesperadamente, querer começar a trabalhar para se aposentar rápido. Você não vai se aposentar rápido. Porque você vai trabalhar no mínimo até 65, 70 anos. Beleza? Espero ter atingido todos os objetivos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Não, professor. Podemos encerrar a aula? Não. Sim. Então tá. Até sexta-feira eu quero fazer a primeira aula do caderno do aluno. Conto com vocês. Vai ser basicamente 4 ou 5 folhas por aula. E a gente vai começar a matar esse caderno do aluno juntos. Então eu peguei o caderno do aluno semelhante ao de vocês. Não tem respostas. Então a gente vai ter que fazer juntas as respostas. Professor. Oi? É que eu me mudei e eu mudei para bem longe. Eu não vou conseguir pegar o caderno do aluno.
Dá pra... Eu ponho na tela. Tá bom, então, obrigado. Antes de eu encerrar, pessoal, eu sei que a gente está com 32 pessoas ainda. A gente estava com 34, eu perdi 2 pessoas, mas ainda dá tempo. Observe que eu fiz uma mudança aqui nas atividades. Eu coloquei aqui atividades do primeiro bimestre, inclusive eu vou acabar de postar mais uma atividade. Deixa eu aproveitar e já postar. Deixa eu já postar mais uma atividade aqui. Só um minutinho. Atividade 4. Só um minutinho, tá, gente? Sem data de entrega. Vou colocar dia 31 aqui. 5 turmas. Beleza, criatividade. Eu fiz uma mudança ali nas atividades e ali eu contemplei algumas coisas a mais. Ali eu estou postando as nossas aulas do CMSP e também ali está o caderno do aluno, para quem quiser baixar. Se vocês quiserem baixar em PDF, o professor, só na área de geografia, tá? Aqui é o caderno do aluno. Ó, essa aqui é de geografia. Vai estar aqui, a gente vai trabalhar com ele na sexta-feira. Em atividades, a gente tem as atividades do primeiro bimestre e as aulas do Google Meet. Aqui ficaram as aulas do Google Meet, depois eu gravo. Esse que a gente está gravando agora, depois eu posto e coloco aqui dentro das aulas do Google Meet. Beleza? Temos a atividade 4, lembrando que essas atividades 4, você fazendo as atividades, você tem presença. E não se esqueçam, na sexta-feira, caderno do aluno. Tchau e até sexta. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Professor. Professor, só uma coisa antes. Pode falar. Até, professor. É assim, eu entrei no Google Classroom